o senhor acredita que a Bíblia que nós temos hoje, ela já foi alterada? Com certeza. Desde Nicéia. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Essas crises políticas e econômicas que o senhor está falando, vai levar ao fim do dinheiro que a gente conhece, o papel? Essa foi a reunião agora na Suíça, né, em cima desse processo. Eu já ouvi, né, algumas pessoas, né, entendidas no assunto. Né? O período seria 2025. Né? Recentemente, o mandatário do país falou sobre isso, inclusive também, de nós termos aqui, né, o conceito da URSAL e termos uma única moeda circulando no continente em cima disso. Né? E isso é irreversível. A religião única... O Papa atual, né, o Francisco, foi lá em Dubai e inaugurou o templo. Nós já temos o templo da região única, foi agora em janeiro, né, inaugurado em Dubai. Nós temos um templo onde você pode praticar o hinduísmo, o zen budismo, o budismo, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, a parte judaica, todo mundo junto lá. Então isso já aconteceu, já é real. Isso já é real, né? A Bíblia, ela é um livro que precisa ser reescrito, né? Eu já tenho informações que já foi reescrito, né? E que ela já vai ser apresentada à população, a nova Bíblia, né? Inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Olha que gracinha. Os erros que a Bíblia traz. Então já corrigiram os erros que a Bíblia traz. Suprimiram textos, colocaram textos. Então, né, quem comprou Bíblia, comprou Bíblia. Né? Daqui a pouquinho você não vai mais comprar Bíblia. Então, sugiro que você faça estoque de Bíblia. Mais do que isso, sugiro que, inclusive, você leia a Bíblia e guarde a Bíblia, porque daqui a pouquinho vão te convidar a você entregar sua Bíblia, inclusive. Por quê? Porque ela fala de uma relação do homem com um criador, aonde esse criador desaprovou a conduta desse homem. Meu Deus! Olha só. Então eu não quero saber que esse cara pode me matar. Eu não vou morrer. Eu não quero saber que ele vai me jogar praga. Eu vou resolver as pragas todas. Eu vou mudar o processo genético, eu vou mudar o processo da natureza. Eu vou até os portões dos céus para me mostrar na condição de quem se rebelou contra ele. Elon Musk disse que está liderando uma rebelião até o portão dos céus. Olha só. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O que é mais louco é a gente perceber que a galera dormiu. Eu me sinto acordado numa festa rave, 3 horas da manhã, na lama, o bar pegando fogo. Meu Deus! E o rastilho já vindo para queimar a galera que tá ali e tentando tirar um cara de lá, tentando tirar outro cara de lá, e ele quer ficar na lama. Meu Deus! E o senhor acredita que a Bíblia que nós temos hoje, ela já foi alterada? Com certeza. Desde Nicéia. Tá certo? Lá no século II já foi alterado, já, né? O pessoal da ortodoxia. Eles foram determinantes para a constituição dos livros canônicos, né, que ficaram, ok? Quando você tem a saída, por exemplo, né, alguns livros valem a pena vocês olharem com carinho, né? Os livros de Enoque e o de Isacar, da tribo de Isacar. Isacar tem que olhar com muito carinho, porque Isacar é a tribo dos estrategistas, né? É a galera inteligente de Israel. Então, esse livro foi retirado. Mas a gente não consegue deveria ter acesso hoje, se a gente quiser comprar? Cara, tem que vasculhar na internet, tem uma galera dizendo aí que tem, né? E aí a gente tem que saber se de fato aquilo ali é o que deveria ser. É complicado, complicado. Mas fato é que existe o livro de Isacar, foi retirado. Os livros de Enoque foram retirados. O livro de Enoque dão conta desse tempo, inclusive dos ETs, dá conta de tudo, dá conta de sereia, dá conta de um monte de coisa, que está tudo escrito no livro de Enoque. Os caras tiraram o livro de Enoque de circulação. Aí você tem Lutero, aí Lutero vai lá e tira mais 6 livros da parada, né?
porque ele coloca que os caras não têm, né, linhagem sacerdotal, levítica, não sei o que, e aí ele tira, né, Macabeus, tira Tobias e sai tirando mais 6 livros aí. Então, a Bíblia Católica teria 72 livros, né, e a Bíblia Evangélica 66 livros, ok? E a Bíblia original tinha mais 42 ou 44 livros, olha só, que foram retirados. Então, você imagina quanta informação foi o quê? Retirada. Ok. Além disso, você tem o efeito do tradutor, né? Então, aquele filmezinho O Nome da Rosa, lembra disso? Mostrou esse problema, que os tradutores monges, ok? Eles pegavam Aristóteles para dar base para o Novo Testamento. Exemplo, o primeiro capítulo de João é Anaximandro. Se você lê Anaximandro, o primeiro capítulo de João, você vê Anaximandro dentro do capítulo de João. Ok? Por quê? Porque Anaximandro era o cara que, na época de João, era o cara estudado. Lembra que Paulo ele foi lá, né, instruído aos pés de Gamaliel? Lembra disso? Então ele foi instruído dentro da arte grega. Todo pensamento ocidental, inclusive o romano, era com base grega. Todo o processo filosófico ele vem da Grécia. Isso, inclusive, é um principado, né? O meu livro, né? O Império das Trevas, eu falo sobre o principado grego, o romano e o babilônico, preparando o ambiente para o anticristo, né? Quando você lê lá em 1 João, capítulo 2, ele fala já de vários anticristos. Diz o espírito do anticristo já é manifesto e muitos já se têm feito como anticristos. Olha só, isso desde aquela época, isso já está em curso. Então, na realidade, você tem esse mover das escrituras sofrendo alterações, ok? Primeiro retirando os livros, depois modificações no processo de tradução também, ok? E recentemente, a nível de Brasil, houve um acordão, né, entre metodistas, batistas e assembleanos, né, no ano de 2012, se não me falha a memória, para mais modificações para uma atualização, tá certo, da Bíblia, ok? Para maior compreensão do povo. Vamos simplificar. Algumas coisas foram retiradas e outras colocadas. Caramba. Então, se você quer uma Bíblia, né, menos mexida, ela tem que ser aí de edição década de 90. Pós-90... Deve ser difícil de encontrar, né? É difícil de encontrar. A minha mesma é de 2015, ela já está mexida. Que eu tenho em casa de 2015, ela já está mexida. Várias coisas lá, né? Por exemplo, né? Aí agora façamos o homem. Lembra disso? Sim. Então, Sim. Não existe mais isso. O e agora foi retirado. Em Gênesis 2, Deus fez os seus exércitos. É plural, né? Não é Senhor dos Exércitos? Lá está exército. Todo processo religioso, ele começa com um fator inspiracional dentro de uma situação de demanda de uma coletividade em função de uma angústia individual ou do coletivo, né? Carl Jung. Então, Jung ele fala sobre isso. Então, ele diz que a alma humana, né, ela anseia por um contato com o ser existencial, né? Então, o homem pergunta de onde ele veio, né, onde ele está e para onde ele está indo. Então, desse jeito, ele se torna, historicamente, né, presa fácil nas manifestações folclóricas, inclusive, né? A gente vai ver isso em representação em cada um dos continentes do planeta e nas sub-regiões do planeta, aonde você vai ter alguém que se diz, né, o enviado da história, né? Isso é muito sério, né? Toda vez que você vai, né, estudar as religiões, você vai perceber isso. Alguém sempre tem um fator inspiracional e, em cima disso, ele se coloca como sendo o representante do Sol, da Lua, do fogo, do ar, do mar, né? E do invisível, né? Vamos falar dos gregos ali, apóstolo Paulo, o Deus do invisível. Então, nós temos uma experiência judaico-cristã que, se você aplicar isso aos dias de hoje, você vai dizer que Abraão era esquizofrênico, você vai dizer que Moisés era esquizofrênico, você vai dizer que Josué era muito doido, não é isso?
E por aí vai, e por aí vai. Porém, o que acontece através desses homens, né, nos coloca diante de um conceito, né, de algo extraordinário, extraordinário. Há até aqueles que questionam se o que está escrito de fato ocorreu. Porém, cientificamente, vira e mexe, o pessoal vai lá e consegue comprovar trechos da Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela é um dos livros mais estudados e mais comprovados cientificamente que nós temos até agora, mesmo quando o Papa atual disse que ela está desatualizada. Pasme, né? Ele disse que ela está desatualizada. E ela, né, explica um monte de tudo que nós estamos atravessando, inclusive nesse tempo. Hoje estão sendo descobertas, já estavam ali inseridas dentro do contexto bíblico, né? A própria biologia chegou à conclusão que o ser humano veio do barro mesmo. Inclusive acharam argila dentro das células humanas, que são importantes para a bendita mitocôndria funcionar. Os caras descobriram que você tem ouro dentro de você, né? E aí eu me lembro do que aconteceu lá no Egito, quando Deus mandou, né, Arão, agora, depois que o povo fez a bagaceira, moer o bendito do bezerro de ouro, colocar na água e botar o povo para beber. Ouro coloidal. Hoje nós usamos ouro coloidal para combater, inclusive, parasitas e combater também a questão de metais pesados. Ou seja, o povo saiu contaminado do Egito. O que eles levaram? Parasitas, bactérias, fungos, metais pesados. Então, tudo isso estava interferindo no comportamento do povo. A solução de Deus ali foi o quê? Ouro coloidal, ok? Meteu ouro na galera. Se você olhar toda a alimentação que ocorreu, né, do período do deserto, né, ela é surreal. Né? Primeiro, né, Deus tratou eles com carboidrato, depois entrou com proteína para poder preparar o povo para ganhar tônus muscular. Meu Deus! Academia no deserto, Jesus! Preparou uma geração que ia entrar em combate. Olha só, elimina, né, aqueles que não tinham condições de combater, ok? Por conta do nível de contaminação e forja uma geração nova no deserto. A pergunta é se essa geração, nos dias atuais, que atua, ela está forjada para os embates que já estão diante de vocês.